Neste vídeo vamos falar sobre o DHT11 e montar um projeto onde você vai poder saber qual a temperatura e umidade do ambiente em que você se encontra. O DHT11 é um sensor de temperatura e umidade integrado em um único e pequeno encapsulamento, que se comunica de forma serial com qualquer microcontrolador utilizando apenas um pino. O elemento interno do sensor de temperatura é um termistor, enquanto o elemento do sensor de umidade é uma placa capacitiva. Este sensor é fabricado pela empresa Alsong, e seu datasheet com outras informações técnicas nós vamos deixar aí disponíveis para você no site. De acordo com seu datasheet, a precisão de leitura dele é de mais ou menos 5%, e a estabilidade é de 0,5% ao ano, o que significa que, com o passar do tempo, ele vai falhando aí a sua leitura, aumentando aí os erros. Só que é muito pouquinho, 0,5%. Sua faixa de medição aí de umidade é de 20% a 90%, com tempo de resposta de 6 segundos. A precisão do sensor de temperatura não é citada no datasheet, mas encontramos alguns sites informando que a faixa de medição é de 0 a 50 graus Celsius e o tempo de resposta é de 10 segundos. Inclusive, nas costas dele tem algumas informações. A conexão física deste sensor com qualquer microcontrolador depende apenas de 3 pinos, um VCC de 3.3 a 5 volts, um GND e um pino data, que este pino precisa estar ligado a um resistor fazendo um pull-up, justamente para não danificar o componente, como já aconteceu com a gente outras vezes. Não está, o desenho que nós pegamos de exemplo não tinha a conexão com este resistor, então acabamos danificando aí este equipamento. Então tomem muito cuidado. E é legal também lembrar que vale a pena esperar um pouco para poder repetir as leituras. Acho que até uns 10 segundos não é tanto tempo assim para você esperar uma releitura dele com maior precisão. Mas acima de 2 segundos, o mínimo seria aí 2 segundos, já está valendo para fazer essa leitura. Então eu vou abrir agora o código para a gente explicar como ele funciona. Lembrando que para fazer funcionar o DHT, você precisa importar a biblioteca que vai estar disponível lá no site. Existem algumas variações dessa biblioteca, então tomem bastante cuidado. Outra situação é que você precisa também adicionar uma biblioteca da Adafruit, caso esteja usando essa biblioteca do DHT.h que nós estamos disponibilizando. Vou deixar aqui a tela para você ver qual é ela, para você adicionar. Outra dica seria você usar os exemplos que estão disponíveis quando você instala a biblioteca. Como eu tenho duas bibliotecas do DHT11, eu tenho duas opções, mas eu vou usar esta aqui, que é a que está disponível aí no site. Então eu abri essa aqui, eu só fiz uns pequenos comentários aqui para passar ela para português e ficar mais fácil a interpretação. Então nós temos os includes, eu coloquei o meu protótipo no pino 7, então lembre sempre de tomar cuidado com o pino que você está conectando. Neste trecho você vai escolher qual tipo de DHT que você está utilizando. Como estou utilizando o DHT11, eu tirei o // de frente dele e coloquei no outro que estava descomentado. Depois disso, quando eu entro na inicialização, eu habilito a porta serial para receber essa leitura. A gente poderia também colocar isso, exibir num display, fazer alguma demonstração com LED, mas para ser um negócio mais prático, só para exemplificar o funcionamento, nós vamos imprimir na própria porta serial. Então, vou colocar aqui a aula sobre DHT11. Aqui ele vai chamar a função para inicializar o DHT. Quando eu entro no loop, ele já pede para esperar 2 segundos para esperar estabilizar a leitura
Lembra lá que eu havia dito dos 2 segundos? Caso você queira, pode até aumentar. Ele faz uma declaração de algumas variáveis para receber a umidade. O H vai receber a umidade, o T vai receber a temperatura, o F ele vai receber a temperatura, só que quando você coloca a palavra true, verdadeira, aqui dentro, ele recebe ela em Fahrenheit. Aqui ele faz uma comparação, ele faz uma leitura para saber se o DHT11 está respondendo, está mandando sinal de volta para o Arduino. Caso não esteja, ele não executa o restante do código, ele já volta de novo no loop até conseguir fazer a leitura e imprime aí na porta serial para você a frase aí, falha na leitura. Para a questão de sensação térmica, ele também tem essa opção. Declarou uma variável float aqui, HIF, que vai receber a temperatura e vai fazer a compensação entre temperatura e umidade para gerar a sensação térmica. A mesma coisa, se você quiser ela, aqui no caso, está em Celsius, aí eu coloquei aqui a palavra falsa aqui dentro para ele poder pegar em a leitura de sensação térmica. Se você colocar ele do jeito que vem por padrão, ele pega em Fahrenheit. E aí quando você coloca a palavra falsa aqui dentro, ele pega em Celsius. Tá? Mando imprimir então a palavra umidade, imprimo o H aqui que recebeu do sensor a umidade, faço a impressão de uma tabulação, dá um espaço, você já vai ver como funciona. Depois eu digo a palavra temperatura, imprimo a temperatura, imprimo os Celsius e dou mais uma tabulação. Eu comentei o Fahrenheit porque senão fica poluindo muito a tela, então não tinha necessidade, eu comentei a impressão dele. Depois eu coloquei a impressão da sensação térmica, está aqui o HIC, e comentei o do Fahrenheit. Então vou subir o código, vou conectar meu Arduino. E vou carregar o código para ele. Lembrando que é importante checar o tipo do Arduino e qual porta ele está conectado. Está subindo, subiu, vou abrir aqui o monitor serial, aula sobre o DHT11, está lá, umidade 72, temperatura 19, sensação térmica 18,84. Eu vou tentar colocar ele num lugar um pouco mais quente, vamos ver se ele vai conseguir fazer a mudança da temperatura. Ele leva um tempinho para estabilizar, vamos ver se ele vai... Aí, está dando certo, já começou a subir a temperatura. Caso você tenha alguma dúvida, não deixe de entrar em contato conosco lá pelo formulário que está disponível no seu ambiente de aprendizado. E até a próxima aula.